Olá, muito boa tarde. A nossa live aí rompendo as barreiras, né? Quais são as barreiras que impedem você, mulher, de ter prazer e alcançar esse ápice, né? E como rompê-las? Meu nome é Kênia Franco, eu sou sexóloga clínica e educacional e hoje eu vim trazer esse tema muito relevante aqui para as mulheres. Você sabia que, em média, a cada 5 mulheres, 3 nunca experimentaram o ápice do prazer? Eu não vou falar aqui a palavra, né, orgasmo o tempo todo, por o Instagram aqui não me bloquear. Combinado? Então eu vou falar sempre ápice. Então é isso, ele é o ápice do prazer. É a terceira fase do ciclo da resposta sexual humana, né? Começa com o desejo, e depois vem a excitação e depois o orgasmo. Então nós vamos hoje falar aí quais são essas barreiras. E a primeira barreira é a não permissão para pensar em intimidade. Eu também vou falar aqui intimidade ao invés da palavra sexo, ok? Para o Instagram aqui não me bloquear. Então, a não permissão para pensar mais em intimidade ou pensar, né? Tem pessoas, mulheres principalmente, que acreditam ser errado ou até pecado pensar nisso, né? Ah, não, vou pensar nessas coisas, principalmente aí chegando na fase da menopausa. Acredita que pensar nisso, né, nessa intimidade, não é mais para ela, afinal chegou a menopausa. Mas nós sabemos que na menopausa se encerrou ali o ciclo da reprodução e não a sexualidade da mulher, né? Eu falo que a sexualidade ela começa no ventre e ela termina ali no caixão quando você morre aqui nessa terra. Então, é claro que nós precisamos entender que a nossa vida é feita de ciclos, de fases, e nós vamos precisar sim fazer os ajustes, né? Nós precisamos cuidar da nossa saúde, eu sempre falo muito isso. Então, é sim, para você, mulher que já passou aí dos 40, dos 50, está no climatério ou na menopausa. Eu não sei, mulher, qual foi a sua educação em sexualidade, como que foi a sua criação, mas eu posso te dizer que tudo começa na família. Lembra que eu falei que começa no ventre? Começa sim no ventre e começa nesse seio familiar, no sistema familiar. Então, quais foram ali as primeiras sensações, né? O que que você ouviu sobre esse assunto? E talvez você cresceu aí com crenças negativas a respeito dessa intimidade que é legítima para você, mulher. Você que é casada, tem aí o seu marido, é sim legítimo você desfrutar dessa intimidade aí ao longo da vida, independente da idade ou do ciclo que você esteja passando. Então, como que eu vou? Claro que, né, gente, são crenças e também a gente sabe que muitas mulheres sofreram violência ou abuso, né, sexual e tudo isso também vem à tona, pode vir à tona. Por que que eu falo pode vir? Porque tem pessoas que relatam que sofreram algum tipo de abuso ou violência, mas que isso não interfere negativamente no momento de intimidade dela. Quer dizer o quê? A gente sempre fala, né, nas terapias que não importa o que aconteceu, mas sim como você interpretou aquele fato. Às vezes, o que uma pessoa passou de um toque ou algo que para ela interpretou de uma forma negativa, para você já não vê. Você talvez passou por uma situação parecida e você não foi aí impactada, né, ou ficou traumatizada aí negativamente aí com essa situação. Então eu não sei, mulher, qual é a sua situação hoje, o que você passou, seja na sua infância, na adolescência, seja também ali nas primeiras relações. Sejam muito bem-vindos vocês aqui, né? Não sei como que você viveu essas primeiras relações. Eu sei que quem criou essa intimidade, esse encontro de dois seres humanos, o homem e a mulher, foi Deus. Então é criação de Deus e tudo
que Deus criou é bom. Então, se algo não está ajustado, algo te incomoda ou te traz algum sofrimento psicológico, psíquico, você merece, mulher, olhar para isso, pedir ajuda. Então, eu já vou até falando como vencer, cuidando das suas emoções. Olhando para isso tudo, para a sua história, de como foi a sua infância, de como você vivenciou. Kênia, mas na infância eu aprendi sobre isso? Aprendeu, porque a base da sexualidade é o afeto. Às vezes você não foi violentada, mas às vezes ali na infância você não recebeu afeto. Foi uma infância dura, uma infância, uma criação rígida, uma criação fria, onde você não recebeu esse afeto. E a gente leva tudo isso, a gente fala que a infância é um período de molde. Então a gente leva tudo isso para a nossa vida adulta. E isso pode sim impactar negativamente hoje no seu casamento. Você é uma mulher adulta, mas hoje você pode sim levar isso tudo que você vivenciou ali para o seu casamento, para a sua cama. E você sofre muitas vezes calada com isso. Por isso eu estou aqui para poder te ajudar, para ser um canal de bênção na sua vida, para que você seja liberta e curada de todo e qualquer trauma, de toda mentira que talvez você ouviu, talvez os seus pais não receberam essa educação e não souberam te passar. E tá tudo bem, mas hoje, como uma mulher adulta, você tem como buscar a informação. E você tem um Deus, né? Eu sou sexóloga clínica, educacional e sou cristã. Você tem um Deus, eu creio em um Deus que pode todas as coisas. Então, se você tem esses pensamentos, peça também a Deus para renovar a sua mente com a palavra dele sobre o que ele diz sobre você e sobre a sua sexualidade. É ele quem criou o casamento. Criou essa intimidade para essa aliança. E você merece, mulher, olhar para isso tudo. Então, como que você vai romper? Você vai romper dessa forma. Você vai romper buscando ajuda. Você vai romper renovando sua mente. Você vai romper buscando conhecimento. Fazendo isso que você está fazendo aqui agora. E você vai sim conseguir vencer essa barreira que tem te impedido de alcançar, de desfrutar de prazer na relação e alcançar esse ápice. Então agora eu vou falar sobre a segunda barreira, que é a não permissão. Só um minutinho. A não permissão, primeiro é de pensar e depois a não permissão de ter pequenos prazeres na vida. Peguei aqui minha colinha. A não permissão por não ter pequenos prazeres na vida. Por que isso, Kênia? Gente, é algo muito mais profundo do que a gente imagina. Se você, mulher, não se permite pequenos prazeres na sua vida, quem dirá alcançar o ápice do prazer? Então, por exemplo, se você não permite ler um livro, se você não permite passear com as amigas, ir ao cinema, fazer coisas que dão prazer para você. Então eu dei alguns exemplos, mas você vai analisar aí a sua vida, ver o que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies, né? Então, coisas simples, mas isso pode interferir sim na sua não permissão para ter prazer e intimidade com o seu marido. Então, se é uma evolução, né? Como eu disse, no ciclo, começa com desejo, depois vem a excitação, que é uma resposta ali que vem através da lubrificação ali da mulher, e aí vai intensificando até chegar ao ápice. Então, mulher, você precisa se atentar a isso. Você se permite pequenos prazeres? Eu quero trazer essa reflexão aqui, porque pode parecer bobagem, mas não é. A gente leva isso tudo para a cama também. O modo como nós funcionamos na vida, nós funcionamos ali na intimidade também. Então, por isso que eu preciso trazer para vocês essa reflexão. Então, como que você
vai vencer essa barreira da não permissão para o prazer. Olhando para a sua história, olhando para todo o aprendizado que você teve, de repente, na sua família, você teve uma criação de que o valor está somente em trabalhar árduo, sabe? Em fazer as coisas. Então, o seu valor está ali no sempre fazer, fazer, fazer. E trabalhar duro. Então, você não se permite ter prazer, porque a vida, afinal, é uma sequência ou um acúmulo aí de pequenos sofrimentos, né? É claro que na vida nós teremos sim aflições, nós vamos sim trabalhar, mas nós precisamos ter os nossos momentos também de prazer. Inclusive, eu quero abrir aqui um parênteses e lembrar você que o nosso principal órgão do prazer é o nosso cérebro. Por isso que eu falei com vocês da importância do pensar, né, ter espaço na sua mente para pensar, porque às vezes você pensa assim, eu tenho tanta coisa para pensar, mas eu vou pensar nisso. Mas é um cuidado com você, é um cuidado com o seu casamento, é um cuidado com a sua família. Isso te traz um bem-estar físico, um bem-estar mental. Então, nós vimos aí a importância do pensar, da permissão, do prazer e como que nós aprendemos isso na nossa família. De repente você não pode fazer essas coisas, você aprendeu que não se pode ter prazer na vida. Afinal, a vida é um sofrimento, é árduo, né? Você precisa estar sempre cuidando de todo mundo, cuidando de todas as coisas. E prazer, ele não se encaixa aí na sua vida. Então, como que você vai se permitir? Se permitindo pequenos prazeres. Começa aí. Em fazer uma caminhada ao ar livre, como eu já falei, ler um livro, passear, ter um momento de lazer com as amigas. Tem mulher que sente culpa de ter esses momentos. Quem dirá então na cama? Então, você precisa começar a romper. Olha só o tanto de gente chegando aqui. Sejam muito bem-vindas. Muito bem-vindas. Então, eu vou falar agora para vocês da terceira barreira, que está um pouco ligada a isso que eu estava falando, que é a barreira de não se permitir descansar e relaxar. O que eu mais escuto hoje é as mulheres me relatarem a sobrecarga, o cansaço. Kênia, eu ando muito cansada, como que eu vou conseguir ter um tempo com o meu marido, de intimidade com ele, sendo que eu ando exausta, eu vivo numa sobrecarga constante. Então eu quero trazer um alerta aqui para você cuidar da sua saúde mais uma vez. Marcar consultas médicas parece óbvio, eu falar isso como mulher para ela marcar uma consulta. Mas depois que um dia aí eu escutei a minha manicure falar que tinha exatamente, eu perguntei para ela, né, tem quanto tempo que você não vai ao ginecologista? A gente estava conversando ali, e aí ela falou comigo que ela falou assim, depois que meu filho nasceu, eu não fui mais. Aí imaginei, assim, que era uma criança bem pequena. E aí ela me falou que o filho dela tinha 18 anos. Então eu preciso falar isso. Eu preciso falar para você ir ao médico e cuidar de você. Você talvez foi treinada só para olhar para o outro, para cuidar para o outro. O prazer é para o homem, não é para você. O cuidado é sempre para o outro, não é para você. Então você precisa começar a cuidar de você. Então você precisa checar as vitaminas. Ferritina, gente. O quanto é comum mulheres que têm a ferritina baixa e estão aí, ó, capengando, custando a fazer uma caminhada, custando a levantar da cama. Como que vai ter um momento prazeroso com o marido? Então é preciso olhar os fatores orgânicos, olhar sim as questões hormonais. Na fase do climatério, da menopausa, esses hormônios vão sendo o que diminuídos, mas não é só isso, gente, não é só hormônio, a gente também está vivendo
numa fase em que se fala muito de terapia hormonal. É importante? É importante. Mas é importante você cuidar da sua qualidade de vida, do seu estilo de vida. Você precisa fazer atividade física, você precisa dormir bem e alimentar bem, né? Principalmente quando a gente chega nessa fase, dessa idade, gente, não há assim opção, escolha. É uma necessidade, você precisa olhar para isso. Se você quer continuar vivendo bem, com saúde, a sua vida, né, e nos seus afazeres, no seu dia a dia e na intimidade, você precisa olhar para a sua saúde. Então, muitas vezes, voltando aqui, descansar e relaxar. As mulheres não se permitem descansar e relaxar. Para ter prazer, para chegar ao ápice, você precisa estar relaxada. Se você estiver cansada, tensionada, você não vai conseguir. Você não vai conseguir ter essas sensações, né, e chegar ao ápice do prazer, porque na sua mente e o seu corpo também não está permitindo. Então, você precisa, mulher, pensar em você mesma também. Se permitir ter os seus momentos de descanso. Gente, até Deus descansou. Deus ensina tudo na sua palavra, inclusive isso, né? Que ele descansou no 7º dia. Então, você não precisa se sentir culpada em ter um tempo para descansar. Você está cuidando de você, está cuidando da sua saúde. Nós muitas vezes aprendemos que cuidar de nós mesmas, né, nos amar, é um ato de egoísmo. Isso é uma mentira. Como que nós vamos conseguir cuidar do outro sem que nós não fugiu a palavra, sem que a gente olhe aí para nós, sem que a gente se cuide, sem que a gente se cuide. Então, se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir cuidar bem do outro. E a gente vai ficando só o quê? Com a bateria, né? Eu falo ali, com o carro na reserva, com a bateria ali fraca. E aí não há corpo e mente que consiga desfrutar disso. E tem a questão da culpa no descansar e relaxar, e dessa ansiedade também, de que eu preciso estar sempre fazendo alguma coisa. De que eu preciso, nossa, como que eu vou ter esse momento, tirar esse tempo aqui, sendo que eu preciso, tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho roupa para lavar, eu tenho casa para arrumar, eu tenho, enfim, eu tenho comida para fazer, as crianças para cuidar, a casa, o trabalho fora, tanta coisa. E aí eu fico naquela ansiedade, naquela luta. Por quê? Eu não me permito ter esse momento que é legítimo para você, que é saudável para você, para a sua relação, e para a sua família, para os seus filhos, porque você está ensinando isso para os seus filhos. Tudo que você vive, eles estão aprendendo com você. Eles estão aprendendo. Então você quer aprender a viver uma sexualidade saudável para você passar isso para os seus filhos? Então se permita também descansar e relaxar, porque senão, mulher, você não vai ter prazer, não vai chegar ao ápice do prazer. Então, se permita descansar e relaxar sem culpa. Um corpo cansado, um corpo tensionado, um corpo preocupado, né? Uma mente preocupada, não há espaço para isso. E aí, a nossa 4ª barreira. Essa live vai ser rapidinho e eu já quero entregar a 4ª barreira para você. A 4ª barreira é de não se entregar e se permitir, então, entregar e ter sempre o controle. Porque, gente, eu falo que atingir o ápice do prazer é perder o controle. Então, essa barreira de não se permitir se entregar e perder o controle vai te impedir de chegar ao ápice do prazer. Porque, gente, você precisa estar de corpo e alma presente ali. Como eu falei, né? A gente pensa tantas coisas
que tem que fazer tantas coisas, e ali naquele momento a gente não está de corpo e alma presente, né? Se permitindo sentir as sensações, porque nós temos um corpo que ele é todo cheio de pontos erógenos que a gente fala, pontos sensíveis ao prazer. Então, nós precisamos permitir em se entregar para esse momento e perder o controle. Mulher é o seguinte, mulher normalmente ela é muito controladora. Sabe aquela mulher que quer comandar tudo? Controla todo mundo, quer controlar todas as situações que estão acontecendo à volta dela, no dia a dia, na vida, com o marido, com os filhos. Ela quer o tempo todo estar controlando todo mundo. E aí chega na cama, ela quer controlar o que está acontecendo. E ápice de prazer é perca de controle. Toda mulher que é muito controladora, ela normalmente não consegue atingir o ápice do prazer. Ela tem dificuldade. Então, se você, mulher, está nesse estado de querer controlar todas as situações que acontecem à sua volta, você está em alerta, querendo controlar tudo. Chega na cama, você também quer controlar, inclusive performance, preocupada com questões de estética ou de movimentos, enfim, do que o outro está fazendo. Né? Uma coisa é você comunicar aquilo que te dá prazer. Você expressar verbalmente e não verbalmente o que te dá prazer. Mas você querer estar o tempo todo controlando, não é assim, é errado. É assim que é certo. Não, olha o que está acontecendo, o que está fazendo. Não é assim. Então, mulher, você precisa perder esse controle. Precisa perder esse controle. Como está, Kênia, mas você não sabe como está o meu casamento hoje. Como é o meu marido? Eu não sei como está o seu casamento. Eu não sei como está a sua relação e quem é o seu marido. Mas eu sei que você precisa olhar para a sua relação. Se você tem questões mal resolvidas, falta de perdão, mágoa, ressentimento, como que você vai se entregar? Então você está com a barreira da não permissão para se entregar nessa relação. Então você precisa o quê? Então como que eu faço? Primeiro comece resolvendo essas questões na relação. Se tem questões mal resolvidas, precisa resolver essas questões. Peça perdão se for necessário. Precisa haver diálogo. Eu falo que intimidade ela começa fora da cama. Cultive essa intimidade fora da cama. Com mais diálogo, com mais tempo ali para o casal, tempo de qualidade, tempos de estar junto, o toque, o quanto tudo vai se perdendo fora, importa fora da cama. Se perde o toque, se perde os olhares, se perde a comunicação assertiva, porque precisa ser uma comunicação assertiva, não violenta. Depois eu vou trazer isso aqui para vocês, de como ter também essa comunicação. Porque nós precisamos também ter o quê? Um momento de intimidade ali na cama com mais leveza, com mais humor, né? A mulher que é controladora, que é crítica, que quer controlar tudo e está sempre ali olhando para aquela situação, querendo... Não dá. Precisa ter leveza, para desfrutar desse caminho de prazer. Né? Descobrir junto ali com o seu marido esses pontos, o como é prazeroso, sem esses pensamentos negativos, sem essas preocupações, se permitindo, como eu já falei nas outras barreiras, descansar, relaxar. Reserve tempo, mulher. Você precisa reservar tempo e energia para o momento de intimidade com seu marido. A gente coloca tudo na agenda. A gente acorda, né? E a nossa semana também está lotada de compromisso em cima e embaixo. A gente já levanta. Você não, né, mulher? Estou ensinando aqui, você vai se levantar, agradecer a Deus, fazer as suas orações e vai cuidar de você. Mas tem mulher que salta da cama já pensando, ai, eu tenho que fazer o café. Ai, eu tenho que dar café pro meu filho.
Ai, eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que cuidar, tenho que colocar a roupa na máquina, eu tenho que estender a roupa, eu tenho que... Já começa o dia assim. Então, nós precisamos nos priorizar. Você que está aqui agora, você está se priorizando, você está aprendendo para colocar em prática. Busque o conhecimento, peça sabedoria a Deus para você colocar isso em prática. E eu creio que a sua vida vai mudar. Ela não vai ser mais a mesma, mas você precisa se permitir renovar essa mente. Permitir ter essa transformação que começa na sua mente. Então eu estou aqui para te ajudar. Para te ajudar a olhar para isso tudo. Como são questões profundas que muitas vezes nós não nos atentamos para isso. Então, rompa com essa barreira de querer controlar tudo e não se entregar, porque senão não vai. Então você precisa olhar para a sua relação, precisa olhar para você conseguir fazer esses movimentos de mudança. Pare e pensa aí agora, o que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer para superar tudo isso? E deixar de ser essa mulher controladora. Que quer controlar tudo e todos o tempo todo. E ali na hora da intimidade não vai rolar, não vai dar. Você precisa estar de corpo e alma. Gente, outra coisa. No momento de entrega, né? No momento de perca de controle, muitas mulheres têm vergonha. Vergonha de talvez fazer uma careta, sabe? Vocês estão me entendendo? De emitir sons. Tem mulher que acha que é pecado. E não é. Falo assim porque o Instagram às vezes pode me bloquear, gente, de algumas palavras. Mas é preciso perder tudo isso, essa vergonha. Por isso que nós precisamos nos priorizar, cuidar de nós, cuidar das nossas emoções, cuidar do nosso corpo, para que a gente esteja bem com a gente mesmo, bem com o nosso corpo, para que a gente vá para esse encontro tão maravilhoso que Deus criou na sua melhor versão. Não é perfeita, mas é na sua melhor versão. E o mais importante, com saúde. Você precisa, mulher, olhar para a sua saúde. Se você quer, aqui eu vou falar pontualmente de intimidade, desfrutar de intimidade ao longo aí da sua vida, nos seus 50, 40, 50, 60, 70, 80 anos, você precisa olhar para a sua saúde, senão você vai comprometer esse desfrute se você não tiver saúde. Então, mais do que nunca, quando a gente chega nessa fase, nós precisamos, gente, é urgente nós nos cuidarmos. Eu sei que nós somos muito cobradas, seja pela sociedade, seja pelo nosso marido. Eu vejo muitos maridos, estou vendo que tem homens aqui que cobram das mulheres, mas eles não fazem a parte deles. Cada um precisa assumir a sua parcela de responsabilidade. A responsabilidade, mulher, do seu prazer é sua. Em primeira mão é sua. Você precisa assumir essa responsabilidade. Mas não pega isso como um peso. Se você entender que é bom, que é prazeroso, que é para você, você não vai fazer mais por obrigação. Você vai fazer por intenção. Não é para poder satisfazer o seu marido, mas é para poder satisfazer também as suas necessidades. Para que você aumente a sua conexão também com seu marido. Para que vocês se fortaleçam. Fortaleçam emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. É muito mais espiritual do que a gente pensa. Por quê? Nós não damos importância, como eu falei na primeira barreira dos pensamentos. Ah, tem tanta coisa para eu pensar, tanta coisa para eu fazer. Eu vou fazer isso? Vou me permitir descansar, relaxar, ter prazer? Não, isso não é para mim. É, mulher, é para você sim. Deus criou, então eu estou aqui te trazendo um alerta. Por quê? Não querendo trazer um peso sobre a sua vida e nem culpa, eu não sei da sua história.
Eu sei que cada história é uma história. Mas eu quero aqui falar com você também que nós vamos deixando, primeiro nos deixando de lado, deixando a intimidade de lado. E o que a gente vê? Que muitas vezes a gente vê. Qual é o índice aí de divórcio, de traição? Por traição, gente. Divórcio, traição ou questões financeiras que eu vejo que anda tudo junto. Então você não dá atenção para isso. Você abre portas, brechas, como a gente costuma falar, e aí acontece as traições. E aí vai ficar muito mais difícil, mulher. Talvez impossível, porque para o homem, com a dureza do coração do homem, talvez seja impossível. Se você, mulher, eu quero te convidar a olhar para você hoje, ajoelhe e peça a Deus, para você conseguir olhar para você conseguir olhar para a sua intimidade, para você conseguir vencer essas barreiras, para você ter mais prazer na vida e na cama. É por isso que eu criei a mentoria Ative a Sua Libido, para que você tenha mais prazer na vida e na cama. Então, mulheres, eu convido vocês, se fez algum sentido o que eu falei aqui para vocês, eu quero agradecer. O objetivo era, sim, fechar aqui uma live de 30 minutos. Mas que bom que você reservou esse tempo para você. Que bom que você escutou essa mensagem. Eu vou deixar gravada. Se você não escutou até o final, volte e escuta. Comenta aqui para mim o que você leva dessa live. Seja uma palavra. Coloca nos comentários assim que eu salvar aqui. Coloca nos comentários. Compartilha essa mensagem com uma amiga que pode estar passando por uma situação difícil no casamento, à beira de um divórcio. E essa mensagem pode salvar vidas, salvar famílias. Gente, falar sobre isso não é banal, é coisa urgente de se falar. É por isso que Deus me entregou essa missão. É necessário se levantar pessoas para levar essa mensagem. Eu fico até emocionada. Porque é Ele. Vocês acham que é fácil? Não é. São lutas espirituais, são lutas que nós enfrentamos para assumir uma missão que Deus nos entrega. Então eu estou aqui também vencendo essa barreira e vindo trazer essa mensagem, que é tão importante, tão urgente para chegar aí no seu casamento, na sua casa, na sua família. Por isso eu convido você, mulher, se inscreva, não perca tempo. Se inscreva no link da bio, na minha mentoria, Ative a Sua Libido. Que libido é energia de vida. E você, mulher, merece ter energia na sua vida e na cama. Ter prazer na vida e na cama. Então se inscreve, recomenda para alguém e que eu espero sim que essa mensagem tenha alcançado o seu coração. E tenha sim feito algum sentido para você. É um desejo do meu coração que sim, essa mensagem tenha feito aí alguma diferença na sua vida. Então, compartilhe essa mensagem, se inscreva na minha mentoria e eu aguardo você. Muito obrigada por ter ficado aqui comigo nesses 30 e poucos minutos de live, mas esse é o recado que eu tinha hoje para o seu coração. Um grande beijo, eu agradeço. Aqui, ó, Eclésia, obrigada. Obrigada, gente, pelo carinho. Muito obrigada, Aline. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam na mentoria. Eu aguardo vocês. Um grande beijo. E até uma próxima live. Me conta aqui também o que você quer que eu fale. Né? E se ficou alguma dúvida, também coloca aqui para mim. Eu sei que esse assunto é um assunto que são várias nuances, né? Várias facetas aí que permeiam todo esse assunto tão importante. Então, um grande beijo, uma excelente fim de tarde, noite para vocês. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Até lá, até a próxima.